Falamos de mitos, vamos falar agora dos bloqueios. Essa é a aula de introdução aos bloqueios educacionais. Na verdade, é a aula de introdução a todos os bloqueios, porque estamos começando os bloqueios agora. Quando falo em bloqueios criativos, as pessoas sempre pensam em uma coisa que não é exatamente o que eu me refiro aqui. Eu coloquei no Google Imagens, eu adoro o Google Imagens. O Google Imagens, ele meio que representa um pouco do que as pessoas estão pensando, né? Porque ele é baseado no que as pessoas buscam, no que as pessoas postaram. Então, o Google Imagens ele é meio que o inconsciente coletivo das pessoas, por isso que eu adoro colocar coisas lá. Aqui no Google Imagens, os primeiros resultados, eles mostram um padrão. E criatividade tem a ver com quebrar padrões. E o primeiro passo para quebrar padrões é ser bom em perceber os padrões. Então, vê que padrão interessante tem aqui, ó. Essa imagem, essa também, essa e essa. Essas todas as imagens, elas têm um padrão em comum. Vou expandir um pouco mais aqui. Então vamos lá, todas elas têm a ver com o ato de criar, de escrever, e aquele bloqueio que deu na hora, ai meu Deus, o que é que eu escrevo? E aí papéis amassados, já não, estou bloqueado, não consigo, é o papel em branco, ou então aqui, ai meu Deus, sem motivação, sem inspiração, o desespero, com um monte de papel. Todos eles, na hora de escrever, no ato de criação, essa imagem estava lá, ilustra bem, ó, aquele momento que você olha para o papel em branco por horas, é o bloqueio criativo. Esse bloqueio que o Google Imagens interpreta é o bloqueio que eu chamo de bloqueio do deu branco. É o bloqueio do, tipo, eu até sabia, eu até conseguia, eu sou criativo, mas na hora deu um branco. Sabe quando fala assim, ah, Paulo Coelho está há 10 anos sem escrever um livro, ele está passando por um processo de bloqueio criativo, uma época, ah, Caetano Veloso está compondo. É meio que das pessoas que já são criativas, que já são artistas, os escritores, você vê, só tinha exemplo de escrever lá e que no momento específico deu aquele branco. Não é deste bloqueio que eu estou falando. Quando eu falo de bloqueios, lembre-se, nós nascemos criativos e desaprendemos a ser criativo. Lembra? Criatividade natural, as pessoas nascem um pouco maior, um pouco menor, aí vem os bloqueios, elas são bloqueadas, nós nascemos obras-primas e vão se colocando coisas por cima, né, como se fosse um casco de navio. Eu acho que é uma boa analogia o casco de navio, porque já para pensar que um navio, assim como um automóvel, um avião, ele também tem uma aerodinâmica, no caso uma hidrodinâmica, ou seja, o desenho do navio ele é projetado de um jeito perfeito para cortar a água, assim como um carro de Fórmula 1 ou um avião é projetado, desenhado para cortar o ar. Então a hidrodinâmica é muito importante e à medida que vai sedimentando essas coisas no casco do navio, o que acontece? Ele perde performance. Ele fica mais limitado, porque o atrito aumenta, ele tem que consumir mais combustível para ter o mesmo desempenho. Então nós nascemos com um casco zerado, com um design perfeito para ter grande performance criativa e ao longo do tempo vão sedimentando coisas que vão grudando na gente e começam a deixar a gente mais lento, menos capaz de fazer mudanças, mais limitado, prejudicando a nossa performance. Esse negócio que gruda aqui no casco do navio, eu queria só abrir um parênteses para falar, porque eu me interessei em aprofundar nesse assunto. Isso chama-se biofouling. É esses organismos que começam a colonizar e grudar lá no casco do navio, e é uma parada meio viva que ocorre, e isso é um dos maiores e mais antigos problemas do mundo náutico. Solução para isso é o quê? Mandar lá o mergulhador e tome raspar, papai. Acaba vai raspando e é isso aí. É engraçado que eu falei no mito do artista, lembra? Sobre o robozinho que limpa o chão e tal. Pois criaram uma mesma versão desse robô, só que pro casco do navio, para eliminar um trabalho humano que é estruturado, linear e programável. Hultimo is an innovative solution for boat hull cleaning designed for both sailboats and motorboats. Voltando para o casco do navio, eu compararia também que o trabalho de remover esses bloqueios é como se fosse eliminar a catarata, né? O que é catarata? Catarata basicamente é um negócio que embaça a nossa vista.
que não permitem a gente ver com clareza, que seleciona o que a gente está vendo, que limita a nossa visão e, consequentemente, nossa forma de pensar. Então, é como eliminar uma catarata para quê? Para voltar a enxergar o mundo como criança. O olhar da criança, né? Xoxim, mente aberta, mente livre. Tá, Murilo, mas qual a diferença de mitos e bloqueios? Fica meio confuso. Eu diferencio da seguinte forma. Para mim, mitos são lendas urbanas coletivas. Ou seja, são coisas que inventaram por aí, que falaram muito e que virou meio que consenso inconsciente coletivo das pessoas, né? Já bloqueios não. Bloqueios eu vejo como lições erradas individuais. Não é só uma coisa que estão falando, é uma coisa que a gente foi realmente ensinado, a gente recebeu essa lição desde pequeno, só que essa lição ela está errada, pelo menos para o mundo de hoje, talvez na época não, mas hoje em dia algumas coisas que a gente aprendeu no passado não servem para o mundo louco, exponencial que estamos vendo hoje. E, diferentemente de mitos, os bloqueios são mais individuais. Cada pessoa sofreu um pouco mais bloqueio do que outra. Os bloqueios não tem uma coisa assim de que todo mundo tem todos, não. Basta um bloqueio criativo que isso pode limitar a sua capacidade de fazer diferente totalmente, mesmo que os outros você não tenha, né? Os mitos são as coisas mais coletivas. Inclusive quando eu vou assim no programa de TV ou dar uma palestra, eu sempre foco nos mitos. Porque os mitos são coletivos, eu sei que todo mundo é meio que um consenso entre a maioria das pessoas. A gente fez até no Rádio do Papai um santinho tirando onda dos 4 mitos, porque essa é a primeira mensagem que a gente tem que falar para as pessoas, porque é o que elimina já as lendas urbanas e depois a gente vai para o aprofundamento dos bloqueios que são paradas individuais. Então beleza, mitos são lendas urbanas coletivas, bloqueios, lições erradas individuais. Os mitos a gente tem que esquecer. Os bloqueios a gente tem que desaprender. É meio parecido, mas quando eu falo desaprender, é um esquecimento nível hard, nível mais profundo, porque não é uma coisa que você já só ouviu falar, é uma coisa que você ouviu a vida toda, durante 10, 15, 20 anos, de pessoas importantes, como pais, como professores, como pessoas que você respeita, e que você internalizou aquilo como uma verdade absoluta, que depois de 15 anos não é fácil remover. Então, eu falei muito na aula de start que esquecer é tão importante quanto lembrar, desaprender é tão importante como aprender. Eu vi essa notícia aqui de Silvio Meira, um grande mentor meu, desaprender dá mais trabalho do que aprender até. Silvio Meira tem uma explicação incrível sobre a diferença de inovação e criatividade. Ele fala que inovação é a criatividade emitindo notas fiscais. Eu acho muito interessante. Eu costumo dizer que criatividade é a imaginação aplicada e inovação é a criatividade empacotada. Empacotada para quê? Para oferecer ao mercado, a um grupo de pessoas, para gerar um valor para terceiros. E eu acho muito legal dizer que inovação é a criatividade emitindo notas fiscais, ou seja, jogada no mercado e gerando interesse das pessoas. Porque você pode ser criativo apenas para uma coisa específica sua. Você dá uma solução criativa para algo que só serve para aquela situação, para você, naquele contexto. Isso é muito legal. É dar soluções criativas, não se contentar com o padrão, para cada pequeno problema da nossa vida. Quando você consegue pegar uma solução dessa e empacotar para oferecer ao mercado e isso gerar notas fiscais, vira inovação. Agora, essa frase de Alvin Toffler eu acho brilhante. O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Muito conectado com aquilo que eu falei lá no Start, né? Só que quando fala aprender e reaprender, é um nível mais profundo até do que simplesmente esquecer uma coisa, né? Por isso que eu chamo de bloqueios e por isso que o nome do curso é Reaprendizagem Criativa. Então nos bloqueios a gente vai ter que aprender quais são os bloqueios para poder desaprender esses bloqueios. E eu criei um framework para explicar isso, um framework próprio meu, que eu usei uma linha do tempo de idade aqui, 10 anos, 20 anos, 30 anos em diante, e eu dividi em 3 tipos de bloqueios. Eu considerei os bloqueios educacionais, aqueles que ocorrem durante o nosso processo de educação, é aquele processo que vai até os 15, 20 e poucos anos, em que a gente está sendo preparado para entender a cultura vigente, as regras vigentes, como o planeta funciona, como o mundo funciona, né? É o processo que a gente se civiliza. E nesse processo ocorrem muitos problemas, porque o que era para ser um processo de construção do indivíduo acaba sendo um processo de padronização do indivíduo, e aí que vem o problema.
Aí depois eu criei os bloqueios mercadológicos, que ocorrem ali mais ou menos dos 20 e pouco até o em diante, que é quando você entra no mercado de trabalho. Claro que isso aqui é eterno, mas normalmente esse período aqui, dos 20 aos 35, é normalmente o período em que as pessoas entram no mercado, e o mercado de trabalho também é cheio de coisas que nos convidam, entre aspas, a ficar no padrão, a se contentar com o óbvio. Por último, tem os bloqueios cerebrais. Os bloqueios cerebrais, eles englobam tudo. A gente nasce com eles e continua com eles até sempre. São bloqueios relativos à forma como o nosso cérebro funciona e como isso, parece até meio paradoxal falar, como isso é contra a criatividade. A gente vai ter um módulo em que eu vou explicar mais profundo os bloqueios cerebrais, e você vai perceber que os bloqueios cerebrais, eles na verdade eles justificam todos os outros. Os bloqueios cerebrais, eles estão por trás dos educacionais e dos mercadológicos, porque eles fazem parte da forma como o nosso cérebro está basicamente configurado. Bem, esse é o meu framework. Dentro dos bloqueios educacionais, a gente vai ter o bloqueio do gabarito, o bloqueio do sucesso e o bloqueio do tesão. Cada bloqueio com as suas técnicas respectivas. Depois, nos bloqueios mercadológicos, vai ter o bloqueio do especialista, o bloqueio do adulto e o bloqueio do culpado, cada um com as suas técnicas específicas. E os cerebrais, a gente vai ter o bloqueio da lógica, o bloqueio das tradições e o bloqueio do implícito, cada um com as suas técnicas. Quando eu falo framework, para quem não conhece essa palavra, framework, outras palavras, é o jeito em que você empacota uma coisa, em que você cria uma estrutura, um template, um formato, né? Então, tudo que eu falo aqui nesse curso poderia ter outro framework, outra forma de dividir, de empacotar, de classificar, de agrupar. Então é isso aí. Esses são os nossos 3 grandes grupos de bloqueio. A gente vai ver individualmente cada bloqueio, com suas respectivas técnicas de como eliminar, começando pelos bloqueios educacionais. E eu queria fazer uma pequena introdução em relação aos bloqueios educacionais, rapidinho, só para deixar muito claro a diferença de educação e escola. Educação é um processo maior, na qual a escola é um dos agentes que trabalham e que colaboram no processo educacional do indivíduo. Educação é muito maior do que escola, porque educação não é só na escola que ocorre. O processo educacional ocorre com o vizinho, com o cinema, com a televisão, com os pais, com a internet, com os jogos, com tudo, toda a cultura pop, todos os amigos, toda a vizinhança, a cidade, o estado, suas viagens, tudo isso faz parte do processo educacional. O que está acontecendo muito atualmente é isso aqui, ó. A escola cada vez mais está ocupando um espaço maior dentro do processo educacional. Então eu vou falar muito sobre escola nesse módulo, mas o motivo que eu falo de escola é esse. É porque a escola cada vez mais está ocupando um espaço maior, as crianças cada vez mais estão mais cedo na escola, ficando mais tempo na escola. Eu sei que isso tem a ver com a necessidade do mundo atual, a dinâmica dos pais, da família, mas a gente tem muita clareza de quais são os riscos de quando isso ocorre. A partir do momento que você pega e deixa a escola ser responsável por grande parte do processo educacional, você está terceirizando a educação. Tem um debate que já rolou em vários programas e tal, os perigos de terceirizar a criação dos filhos. É importante lembrar que a responsabilidade educacional é dos pais e a escola é um parceiro na qual a gente pode sim delegar algumas coisas, mas a gente não pode transferir total responsabilidade para a escola. Bem, essa é a introdução que eu queria fazer aos bloqueios como um todo, diferenciando de mitos, e também introduzir os bloqueios educacionais. E agora, na próxima aula, começamos o primeiro bloqueio, o bloqueio do gabarito.